Te atualizo também sobre o Palmeiras, preocupado com as dimensões do campo no jogo no Paraguai contra o Cerro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre um atacante que está sendo comprado em definitivo pelo Palmeiras. Já o Flamengo se tornou o favorito ao título, pelo menos de acordo com os matemáticos. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Palmeiras não terá Paulinho contra o Cerro Porteño no Paraguai. Nessa quarta-feira o atacante segue em tratamento de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. E o Palmeiras está super preocupado com as dimensões do gramado em Assunção, palco da partida contra o Cerro Porteño, nessa quarta-feira, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Só para contextualizar, na semana passada, empate em 1-1 no Allianz Parque, no novo estádio, no Bank Park. Pois bem, nessa volta, na partida de volta nessa quarta-feira, o jogo acontece em Assunção. E na fase de grupos, quando o Palmeiras enfrentou o Cerro nesse mesmo estádio, o Palmeiras percebeu uma redução em um dos lados, dos dois lados da largura do campo. A verdade é que o Cerro Porteño diminuiu as dimensões do gramado para ter menos dificuldade de marcar o Palmeiras. Rouba-se a bola no campo de defesa e inicia-se o contra-ataque. O Palmeiras já enviou uma notificação à Conmebol solicitando que a entidade responsável pela Libertadores fiscalize as dimensões do gramado. Estou muito curioso para saber como é que o Cerro Porteño vai lidar com essa história. O gramado em condições e dimensões naturais favorece o Palmeiras, que certamente vai tentar impor o seu jogo, amassar o adversário para sair de campo vitorioso. A vitória do Palmeiras garante o Verdão nas quartas de final, o empate leva a decisão para pênaltis e a vitória do Cerro Porteño classifica o time paraguaio, o que seria uma enorme zebra diante das dimensões, da qualidade e do investimento do elenco do Palmeiras na comparação com a equipe paraguaia, que nem faz boa competição no torneio nacional. Só para completar, registrar a variação do Palmeiras em relação à sua defesa. No primeiro semestre, antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras tinha uma média de 0,73 gols sofridos por partida, menos de um gol por jogo. Essa média quase dobrou. Depois da Copa, 1,25 gols por jogo. Palmeiras, que havia sofrido só 28 gols em 38 jogos no primeiro semestre, tem assistido, especialmente também por conta do sistema defensivo e do goleiro Carlos Miguel, a muito mais gols do que antes. E o Flamengo passou a ser o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Quem está dizendo não sou eu, e sim os matemáticos do GE, que publicou uma notícia apontando o Flamengo pela primeira vez como o time com mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro desde o início da atual edição. De acordo com o GE, o Flamengo tem 54,6% de chances de taça, contra apenas 39,2% de chances do Palmeiras. Vale a lembrança de que hoje a classificação do campeonato tem o Palmeiras como líder, 48 pontos, o Flamengo como vice-líder, 45. A diferença é de 3 pontos, mas com o Flamengo tendo um jogo a menos contra o Mirassol dentro de casa. Essa matemática do GE leva em consideração a pontuação, mas também os jogos que os times ainda farão daqui até o fim do torneio. Atlético Paranaense com 4,3%, Fluminense com 0,8% e Cruzeiro com 0,4%. São os outros times ainda com chances matemáticas. Importante de registrar que o Flamengo chegou a ficar 25 pontos percentuais atrás do Palmeiras, naquela sequência em que o Palmeiras tinha 8 pontos de vantagem na tabela de classificação em relação ao rubro-negro. Você concorda com os matemáticos? Hoje, o Flamengo é o grande candidato ao título, e esse número de quase 55% de chances pro Flamengo contra quase 40% de chances pro Palmeiras condiz com o que você pensa? Use o espaço para comentário e dê uma de matemático, colocando as possibilidades de títulos para os dois principais favoritos. Se falei sobre chances de título, bora te atualizar sobre as chances de rebaixamento, também levando em consideração os números dos matemáticos do GE. A Chapecoense, virtualmente rebaixada, ela só tem 0,22% de chances de permanecer na primeira divisão. Depois da Chape, o maior candidato ao rebaixamento é o Vasco, com 40,9% de chances de ficar na Série A. Em seguida aparece o Remo, 43,1%, o Mirassol, 53,7% de chance de permanecer, o Grêmio com 61,7% e o Internacional com 62,4%.
Vitória do Santos contra o Vasco foi fundamental. O Peixe hoje tem, segundo o GE, 76,5% de chances de permanência. O Coritiba, 87,5%, o Vitória, 90,1% e o São Paulo, 91,5%. Não é o que eu percebo, por exemplo, de torcedores são paulinos, que estão absolutamente desesperados com a chance de rebaixamento do time, até pela falta de vitórias. Desde que foi contratado, o Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer no Campeonato Nacional. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre esses valores, esses percentuais divulgados pelo GE. Confesso que eu considerei os números muito altos para alguns times que têm jogado pouca bola. E o Palmeiras negocia a compra de um atacante que faz sucesso em suas categorias de base. Eu me refiro a Vitor Gabriel, que pode jogar como meio atacante, como ponta ou até como centroavante. Só 19 anos de idade, ele pertence ao Novo Horizontino e está emprestado ao Verdão para jogar no Sub-20 até o fim desse mês. A opção de compra prevê a possibilidade de aquisição agora. O grande problema é que o Palmeiras tem concorrência internacional. E diante desse cenário, o Palmeiras precisou apertar o passo e pretende fechar a compra em definitivo do jogador nas próximas horas. A informação sobre essas tratativas veio do nosso Palestra. Na atual temporada, o Vitor Gabriel, que tem 19 anos de idade, tem 31 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. No fim de semana, o Palmeiras conquistou um título na Holanda, vencendo o PSV na grande decisão. Triunfo por 2-1 e adivinhe de quem foram os 2 gols? Justamente do Vitor Gabriel. Se não houver acordo entre Palmeiras e Novo Horizontino, dá para dizer que certamente o clube do interior vai se dar super bem, porque vai conseguir vendê-lo por cifras bem superiores àquelas estipuladas lá atrás, com o João Paulo Sampaio. A saideira em relação a Vitor Gabriel, atleta que chegou a ser relacionado pelo Abel por uma partida do time principal contra a Chapecoense antes da Copa do Mundo, mas ele não foi usado. Boa noite, Nicola. A Leila desistiu mesmo de rasgar o estatuto do clube para o terceiro mandato? Será que ela vai abrir os cofres no ano que vem? William, a pergunta é bem importante e a resposta, ao que tudo indica, é sim. Por que ao que tudo indica? Porque no futebol as coisas mudam muito. Na terça-feira da semana passada, o Corinthians divulgou uma nota oficial afirmando que as negociações com o Memphis haviam acabado. Menos de uma semana depois, o Memphis estava sendo anunciado como novo reforço do Corinthians, novo velho, né? A Leila fez alguns movimentos dentro do Palmeiras, baseado nos grandes cardeais alviverdes, para conseguir essa reeleição, para conseguir uma mudança no estatuto, né? Porque para tentar a reeleição ela precisaria rasgar o estatuto. E a repercussão foi a pior possível. Como essa alteração estatutária demanda tempo, ela precisaria no máximo que essa mudança acontecesse em 2026. Como ela não aconteceu e nem se fala mais nisso, ao que tudo indica, a Leila vai embora mesmo em dezembro do ano que vem, e a compra do marido dela e do enteado dela em relação ao Vasco já me parece ser um projeto pro pós-Palmeiras, tá? A Leila chegou a dizer publicamente que se encantou com o futebol, foi onde ela realmente se encontrou, ela adora estar no meio do futebol, mesmo com toda a pressão, repercussão, ela ganha uma visibilidade que ela nunca teve nos tempos de Crefisa, e a impressão minha, é uma opinião, é de que ela é uma pessoa vaidosa, que se encantou com essa coisa de ser famosa, de chaleira, enfim. E aí, como o Palmeiras não vai permitir que ela continue como presidente, para ser uma vice-presidente sem mandar nada, ela preferiu ir embora. Vai preferir ir embora, né? E aí surgiu essa oportunidade de compra da SAF Cruz Maltina. Matheus Pradella, Nico, você acha que o perfil de reforços do Palmeiras melhorou desde 2024 ou 2025? Que tal propor reforços experientes para arrecadar mais patrocínio? Eu acho que o nível melhorou, eu acho que o Palmeiras se sentiu capaz de fazer investimentos maiores, até por isso foi buscar Vitor Roque, foi buscar Paulinho, foi buscar John Arias. É inegável, é indiscutível que esses caras são muito acima da média. O Paulinho, houve um erro importante de avaliação da questão física, o Paulinho chega machucado, e chega na mesma janela em que a Leila havia dito que não contrataria em hipótese alguma jogador machucado. Teve uma jornalista do UOL que quis perguntar sobre o Neymar, e o Neymar se contrata? Não, o Palmeiras nunca vai contratar jogador machucado. Na mesma janela, o Palmeiras gastou 18 milhões de euros fixos, mais 2 jogadores que foram cedidos em definitivo pelo Paulinho. O Paulinho é um baita jogador, mas não tem condição física de jogar. Sobre reforços experientes para arrecadar mais patrocínio. Matheus, aí é uma impressão minha, não sei se vocês vão concordar, mas essa me parece ser meio que uma cascata que foi criada no futebol nacional. Quais jogadores foram contratados e de fato geraram
receitas com publicidade. Eu lembro de 2 só. Ronaldo, fenômeno no Corinthians, e Neymar no Santos. Esses 2. O Memphis nunca conseguiu trazer, de fato, patrocinadores reais, grandes. Por exemplo, a Fatal Fans acaba de ajudar com 5 milhões de reais. É possível que chegue até 10. Mas é um caso muito específico. No primeiro contrato, não houve uma fila de patrocinadores dispostos a ajudar. Se você traz, por exemplo, o Lukaku, eu duvido que o Lukaku fosse capaz de atrair uma série de empresas rentabilizando para o clube. Difícil imaginar quais jogadores teriam esse perfil. Se vocês lembrarem, mandem por aí que a gente registra por aqui, tá bom? O que o Abel pode ter contra a Leila, Palmeiras, que pode ser pior do que ele ter assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, porque o clube seja tão refém do treinador. Vamos lá, Carlão. O Carlão foi bem, cara. Foi bem na ferida. Só para recapitular essa história, nem todo mundo é obrigado a lembrar. O Abel sai de férias, não vou lembrar se foi em 23 ou em 24, ele sai de férias e assina um pré-contrato com o Al-Sadd. Ele chega a visitar as instalações do clube no Catar e tal. Depois ele nega que tem assinado, ignora o acordo com o Al-Sadd e vem para o Palmeiras. Cheguei a noticiar, eu e o Pilhado, né, noticiamos isso, tomamos pancada pra caramba, mas enfim. O tempo passou e a FIFA condenou o Abel a pagar 5 milhões de euros ao Al-Sadd. Como lembra o Carlão, a Leila acabou abraçando a ideia e ajudando o Abel em parte dos pagamentos. O Palmeiras tinha direito a um percentual de um menino que estava lá e o Palmeiras acabou abrindo mão dessa grana para ajudar na quitação. Por que a Leila faz tudo isso? Porque, cara, na visão da Leila, que conhece bem pouco futebol, o Abel é a solução de todos os problemas. O Abel foi o cara que transformou o Palmeiras e, de fato, o Abel tem um papel super relevante na história alviverde, né? Se não é o maior técnico da história do clube, está certamente entre os 3 maiores. É um cara que dá a cara a bater, é um cara que consegue soluções, enfim. Então, a relação deles é extremamente forte. E, cara, eu não acredito na possibilidade de a Leila demitir o Abel. Não acredito. O contrato até dezembro de 27, não há multa rescisória, mas eu só acho que o Abel deixa o Palmeiras se pedir para sair, tá? Eu não acredito que a Leila algum dia possa demitir. Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Então é isso. Muita informação de mercado da bola do Verdão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.